O canal Expedição Nefilim apresenta o princípio universal do funil do conhecimento. O topo do funil, informações falsas e o senso comum. O princípio universal do funil é uma representação poderosa do processo de busca pelo conhecimento e do despertar da consciência espiritual. No topo do funil, somos apresentados a uma infinidade de informações e possibilidades. É um momento de descoberta, onde a curiosidade nos leva a explorar diferentes áreas do conhecimento. Lentamente, vamos absorvendo novos fatos, experimentando diversas experiências e adquirindo o que muitos chamam de maturidade. Pelo menos é o que a maioria pensa. Assim como o funil tem uma largura inicial ampla, também simboliza o ponto de partida de cada indivíduo em sua jornada de aprendizado espiritual. Nesse estágio, a pessoa tem acesso a um vasto campo de informações e conhecimentos distintos, abrangendo diferentes crenças, ideologias, filosofias e práticas. O perigo desta fase inicial está na natureza das informações que nos são acessíveis de maneira geral. Nesta etapa, no topo do funil, tudo o que nos chega é, invariavelmente, e em sua grande maioria, informações falsas, ou na melhor das hipóteses, feitas de meias-verdades, visando única e exclusivamente nos manter aprisionados num estado de adormecimento conveniente. É aqui onde age a mão invisível, governos do mundo, oficiais ou extraoficiais, para manter a máquina funcionando. Meios de comunicação, governos, organizações não governamentais e até mesmo a iniciativa privada, falo das Big One, traçam seus planos de controle para os fins que só eles conhecem. E infelizmente, ou não, tanto faz, afinal o funil é um princípio universal. A maioria maçante das pessoas nascem, crescem e morrem sem sair desta fase inicial, presas a seus conceitos pessoais e valores temporais, sem se dar conta das realidades intangíveis que os cercam e os governam. Segunda etapa do funil: informações genéricas, as meias-verdades. Para os que conseguem superar a primeira etapa deste funil, conforme avançamos nessa jornada, buscamos mergulhar mais profundamente em nós mesmos e expandir nossa compreensão. Gradualmente, o funil se estreita, filtrando as informações irrelevantes e nos aproximando da essência do que é verdadeiramente importante. À medida que adquirimos conhecimento e experiência, começamos a discernir entre o superficial e o essencial, eliminando conceitos limitantes e desvendando a verdadeira sabedoria. Nesta etapa, nos deparamos com o que podemos chamar de a ponta do iceberg. Quando damos ouvidos às nossas inquietudes espirituais, somos apresentados a pessoas com o mesmo intuito que nós. Somos levados a buscar informações na internet sobre coisas que antes sequer nos chamava a atenção. Assistimos a filmes, séries e documentários com temas não convencionais, como a origem da humanidade, espiritualidade, despertar da consciência, se libertar da Matrix, vida fora do planeta, etc. E, eventualmente, já que está fora de moda, somos levados a ler livros e artigos sobre informações que a grande maioria da humanidade trata como maluquice, ou, na melhor das hipóteses, excentricidade. É aqui que encontramos a grande maioria das hoje tão conhecidas teorias da conspiração.
E é aqui que temos as inusitadas pílulas mágicas, as formosas gaiolas douradas, que por mais que muitas vezes possam parecer conter as respostas das nossas inquietudes, não passam de armadilhas da Matrix para nos manter aprisionados. Supostos atalhos que nos levam a estradas sem saída, promessas vazias, feitas por aqueles que sequer têm noção da própria ignorância. Não existem pílulas mágicas para o despertar. Assim como uma gaiola, mesmo sendo de ouro, continua sendo uma gaiola. Neste nível do funil, é onde habitam os inúmeros eruditos letrados, embriagados com o próprio saber, e cegos pelo ego e pelo orgulho. E muitos destes tornam-se cegos guiando outros cegos, com suas igrejas, congregações, associações ou sociedades secretas, geralmente prometendo salvação, redenção ou iluminação. Mudam as nomenclaturas, permanecem os conceitos. Nesta etapa, nos deparamos com muitos questionamentos, rasos ou profundos, mas que acabam nos instigando a querer saber mais. E precisamos tomar cuidado com os gurus e cangurus que prometem dar as respostas de todas as nossas dúvidas, geralmente por um bom preço. Ao contrário do que o personagem Fox Mulder, do saudoso seriado The X-Files, acreditava, a verdade não está lá fora, e sim dentro de nós. Terceira etapa do funil: a verdade e o choque de realidade. Na medida em que progredimos, se progredimos, supondo que consigamos nos desvencilhar das amarras das etapas anteriores, o funil nos direciona para um caminho mais estreito, onde o conhecimento se concentra em princípios mais profundos e universais. À medida que avançamos pelo funil, aprendemos a selecionar o que é realmente relevante e significativo para nós. Nosso foco se torna mais apurado e nossa consciência se expande, permitindo-nos acessar níveis mais elevados de compreensão espiritual. Deixamos de perder tempo com distrações e banalidades e aprendemos a diferenciar o que é realmente relevante e agregador daquilo que apenas nos leva a caminhos de dispersão. Entendemos a diferença de curiosidades para informações verídicas. Conforme nos aproximamos da base do funil, vamos pouco a pouco tendo acesso à consciência plena, um estado de sabedoria e clareza que transcende as limitações do ego e nos conecta com nossa verdadeira essência. O princípio universal do funil nos lembra que o processo de aprendizado é contínuo e envolve uma jornada de filtragem constante, e que a reflexão, acompanhada da revisão de conceitos, é parte recorrente, fundamental e indispensável no processo do despertar da consciência. É importante discernir o que é verdadeiramente valioso para nós e concentrar nossos esforços naquilo que nos traz o real despertar. E quando conseguimos progredir no caminho e transpor estes obstáculos, alcançamos os primeiros insights daquilo que podemos chamar de verdades, ou, numa análise mais objetiva, começamos lentamente a abrir os olhos. Nesta etapa, é muito natural plasmarem dúvidas, principalmente quando as verdades a que começamos a ter acesso entram em choque com aquilo que tínhamos por realidade. O que precisamos entender aqui para que as dúvidas não nos vençam e nos levem de volta às etapas iniciais do funil é justamente dar vazão a elas. Não existe reflexão sem dúvida, assim como não existe luz sem trevas. E as respostas vêm justamente quando, mediante muita reflexão, aprendemos a dissolver estas incertezas. Pois é justamente em meio à escuridão mais densa que aprendemos o real valor da luz.
E mais vale uma simples vela acesa em uma noite escura do que a luz de um farol em um dia ensolarado. Por isso, devemos ter paciência, pois o caminho da iluminação é longo e cansativo. E, via de regra, apenas os perseverantes, pacientes e resilientes logram sucesso. Etapa final do funil: o despertar. À medida que nos aprofundamos no funil, somos conduzidos a um estado de consciência expandida, onde encontramos a conexão com o divino e descobrimos nossa verdadeira identidade espiritual. Esta é uma etapa para poucos, e isso nada tem a ver com hierarquia, com preferências ou tampouco com acaso. Portanto, assim como o funil afunila até uma base estreita, nossa busca pelo conhecimento espiritual nos leva a uma compreensão mais profunda e verdadeira de nós mesmos e do universo que nos cerca. O processo de despertar da consciência é único para cada indivíduo, pois cada um tem seu próprio tempo, ritmo e nível de compreensão. Alguns podem avançar rapidamente, enquanto outros podem levar uma vida toda para assimilar e integrar novas informações, a ponto de despertar. Entretanto, fatidicamente, o princípio do funil é justamente sobre isso. A maioria nunca chega nesta etapa, nunca chega a despertar. Permanecem num loop infinito, ocupados demais, sobrevivendo para realmente começarem a viver. Se perdem em meio às infindáveis ilusões da etapa inicial do funil, as tão desejadas realizações pessoais, os sonhos, o sucesso profissional, os relacionamentos, etc., etc. Alguns até alcançam a próxima fase, ensaiando um tímido início de despertar, mas se deixam levar, tão logo se deparam com as sedutoras meias-verdades desta segunda etapa e, invariavelmente, voltam a adormecer em sono profundo, enebriados por teorias fantasiosas, ideologias pretensiosas ou religiões salvadoras. No entanto, a jornada do funil do conhecimento nos lembra que é necessário abrir mão do excesso de informações superficiais e concentrar-se na busca de uma compreensão mais profunda. Dar-se conta de que existe o princípio universal do funil já é um começo. As chaves para o despertar estão espalhadas e minuciosamente escondidas pelas etapas do funil. Descobri-las, entendê-las e utilizá-las é a tarefa do buscador, daquele que efetivamente se dispõe a trilhar o caminho do despertar da consciência. Torne-se membro do clube de membros do canal Expedição Nefilim e nos ajude a continuar trazendo material relevante sobre os Anunnaki e as verdadeiras origens da humanidade àqueles que querem acordar e se libertar da Matrix. Lembrando que, para os membros do nível 4, grau 60 Clã Anu, há um vasto acervo de materiais exclusivos, incluindo lives, filmes, documentários, séries e vídeos privados apenas para membros, com conteúdo avançado sobre os Anunnaki.